Depois de aproximadamente uns 20 anos usando esteroide anabólico, hoje eu cogito parar. E eu vou te explicar nesse vídeo o que me motivou a tudo isso. Quando se pensa em não ser natural, ou se pensa num cara que não é natural, a mina que não é natural, enfim, a gente tá falando que essa pessoa utiliza hormônios, utiliza outras substâncias. Então, é uma substância, um medicamento que se coloca no organismo e surte efeitos ali. E a farmacocinética, ela é muito categórica em deixar claro pra gente que todo medicamento ele te traz um efeito desejado e um efeito colateral. Se vai fazer um ciclo e vai utilizar, mano, saiba que vão existir colaterais. Vou falar da famosa dipirona, novalgina e tal, anador, enfim. A dipirona sódica, ela traz alívio de dor de cabeça, alívio de dor de músculo, mas ela também traz uma letargia, para algumas pessoas dá sono. Então, tem o efeito do medicamento e o efeito colateral. E com esses medicamentos, os esteroides anabólicos e tal, não ia ser diferente. Então, a gente tem um primeiro passo aí, os efeitos colaterais. Hoje, eu faço uso de uma pequena dose de testosterona, dose de TRT mesmo. Mas caraca, no passado, na época que eu competia, eu usava doses altas comparadas às minhas doses de hoje. Uma bomba! E eu sempre fui meio cuzão, sabe? Eu sempre fui naquela pegada meio que vamos tomar menos, vamos usar menos. Vi amigos que usavam assim, mano, tipo 3 vezes, 4 vezes o que eu usava. Eu achava aquilo meio maluquice, mas ok, cada um. E hoje eu utilizo uma dose tranquila de testosterona, uma reposição de testosterona. Mas isso, por si só, já cria algumas alterações na minha fisiologia. É impossível não alterar. E aí eu até lembro do Twin falando que quando você utiliza, você paga a estética com a saúde. Stay natty, kids. Lala atleta. Eu amo fisiculturismo, mas eu comecei a perceber, começou a custar muito caro pra mim. Em aspectos, por exemplo, psicológicos, corpo no sentido não estético. Já tive época que eu tinha dificuldade de calçar meia. Porque era grande demais? Porque velho, eu não chegava. Dificuldade para subir uma escada, ficava ofegante, não conseguia ficar muito tempo em pé, articulações doendo. E naquela época, a minha preocupação era o campeonato, era o troféu. Aí eu colocava aquilo tanto em caixa alta que eu não me importava com as outras coisas. Eu nem via praticamente. De tanto que a minha atenção estava direcionada aqui. Conforme o tempo foi passando, eu fui começando a perceber o que isso me custava. E aí foi começando a pesar muito, sabe? Imagina que aqui tá o campeonato no começo, aqui estão, vamos dizer assim, o custo disso tudo. Aí a parada foi começando a fazer isso, ó. Aí chegou um momento que ficou parelho aqui e tal, e aí já comecei a balançar, já comecei a tirar o pé, competir menos. Aí teve uma hora que fez isso, né? E aí eu falei assim, puta, mano, eu vou parar porque nitidamente influenciava pra caramba. Eu me recordo claramente que quando eu falava que eu ia competir, a minha ex-esposa na época, ela já não gostava. Hoje eu entendo, possivelmente eu ficava chato pra cacete. Ficava chato por causa do uso da... Possivelmente. E eu também percebia que eu dava personal. Quando eu começava a fazer alguma preparação, eu começava a perder alunos. Aí passava a competição e tal, ficava de boa e recuperava alunos. Sim, percebe? As pessoas se afastavam de mim. Então isso foi começando a impactar muito na minha vida. E aí foi onde eu decidi que foi, mano, não vou mais competir não. Eu vou ficar de boa aqui. E aí eu vim pra essa parada dessa manutenção e tal. E olha só, a última preparação que eu tava cogitando ir, conversei com algumas pessoas próximas pra pegar opinião. A pessoa que me falou o que eu precisava pra tomar a decisão de não ir foi o meu gerente de operações, que é um grande amigo, um irmão, amo ele. Te amo, irmão. E aí ele falou assim, monstro, quando você vai se preparar, velho, quando você vai competir, a gente não pode contar com você. Cara, imagina eu ouvir isso, sabendo que a gente está estruturando um monte de operações, um monte de projetos que precisam de mim. E aí aquilo eu falei, não vou, porque o custo disso vai ser muito alto. E aí a gente vê nesse momento meu, utilizo uma texto, você vai entender por que nesse momento eu já não decidi que seria natural, a gente vai chegar lá, e aí fiquei na texto. O textinho ali de reposição. Mano, eu uso o texto que velho usa. Né? Os velhos de 50, 60 anos que vai no médico pra fazer reposição é a mesma coisa que eu faço. Eu acho que eu me chamei de velho nessa, né?
Por que hoje eu cogito parar? Quando a gente fala do IMC, que é o Índice de Massa Corpórea, a gente vai ver um índice que vai falar se você é magro, se você está no peso, se tem sobrepeso. Durante muito tempo, se defendeu que o IMC funciona para pessoas sedentárias. Uma pessoa que treina, claro, ela vai ter um volume de massa muscular maior e isso vai impactar no IMC. Eu, hoje, meço o 1,80 m e peso ali na casa dos 104 quilos. Eu já pesei 120, velho. Renisito, coloca no IMC aí, o que dá? 1,80 m, 104 quilos. Deu obesidade grau 1. Tá vendo? Obesidade grau 1, velho. Abaixo disso, qual é? Abaixo de sobrepeso. Hein? Sobrepeso. Abaixo de sobrepeso. Peso normal. Ou seja, tem um peso normal, tem um sobrepeso, eu tô na obesidade grau 1, velho. Qual é a questão? Até então, não, mas a massa muscular tá tudo bem. Não. Inclusive, já tem alguns pesquisadores hoje mostrando que o sobrepeso ele é maléfico para o organismo, independente se é músculo ou se é gordura. O músculo ele consome muito mais sangue do que a gordura. Como é que fica para essa máquina aqui chamada coração mandar sangue para essa coisa toda? Claro, se for gordura é pior, mas músculo também é sobrepeso. Você vive mal para tudo. E antes de explicar isso, eu me recordo claramente de um médico que eu dei aula para ele por um tempo, e ele falava que o corpo humano, ele não foi feito para ter mais de 100 quilos. Isso, claro, né, gente? Um corpo altura média. E eu me recordo claramente, velho, como que eu vivia muito melhor quando eu pesava menos de 100. Inclusive, hoje eu tô trabalhando pra pesar menos de 100. Mano, já pesei 120. E aí eu tô trabalhando pra baixar. Primeira coisa, você vai viver mal no sentido amplo da palavra. Enquanto as pessoas vão conseguir ficar em pé de boa, você não vai. As pessoas vão conseguir caminhar, subir escada e tal, não sei o quê, você não vai. Basta você ver um atleta grande que você vai observar isso. Você vai ver atletas grandes ofegantes o tempo todo. Mano, essa máquina toda aqui, coração, pulmão, tá tudo trabalhando muito pra conseguir alimentar a porra toda. E aí tem uma outra questão que pra mim, ela cada dia que passa se torna mais importante, que é o sono. Gente, eu tenho apneia de sono. Eu durmo com CPAP. É uma máquina de compressão de ar, que eu coloco uma máscara, eu durmo com aquela máscara. Para essa pressão de ar, na hora que eu durmo, por conta do peso que tem aqui, ó, que fecha minha garganta e não me deixa respirar, meio que me sufoca, essa pressão de ar mantém, vamos dizer assim, eu respirando. E qual é a principal causa de apneia do sono? Sobrepeso. Conforme vai aumentando o peso, não, Lala, mas a massa muscular, o pescoço aqui é cheio de músculo. Na hora que você relaxa, esses músculos todos aqui pesam e fecha o tubo ali que passa o ar. Começa a se ligar na dimensão da parada. Então, por que eu decidi começar a pensar nisso e por que hoje eu cogito ser natural? Baixar esse peso, baixar esse volume muscular e ter uma qualidade de vida melhor. Mas aí você pode virar para mim e falar assim, pô, isso é simples de fazer. Por que você não fez ainda? E aí agora a gente vai entrar, acredito que na parte mais delicada do vídeo. Você quer ver uma coisa? Quando você pensa em algum atleta, Ramondinho. Quem é Ramondinho? Certamente vem na sua cabeça o físico do cara. Campeão Arnold Classic, que ele é vice-campeão Mr. Olímpia. Quem é Zancarelli? Puta atleta Classic Physique, treina pesado pra caralho. E aí você pode pensar em qualquer atleta que você quiser. Quem são esses atletas? E aí você vai trazer o físico dele. Esse é o problema. Identificação. E a gente tem relatos de atletas antigos, o cara ficou doente, ele era muito grande, ele foi internalizado, ficou doente, quase morreu, perdeu muita massa muscular, saiu do hospital, o médico falou, mano, você não pode mais usar anabolizante, porque senão você vai morrer. Passou-se poucos meses, o cara estava do mesmo tamanho que estava antes de ser hospitalizado. Aí morreu. Aí você vai falar assim, mano, o cara é imbecil, velho. Tipo, ele não sabia que isso ia acontecer. Racionalmente ele sabia. Mas ele já tinha, assim, identificado de forma tão profunda aquele físico que quem era ele sem aquele físico? Se você tirar o físico do Ramondino, quem é Ramondino? Se você tirar o físico de Rafael Brandão, quem é Rafael Brandão? Talvez nem eles saibam. Talvez sim. Mas aí entra um trabalho de terapia, psicanálise de forma muito intensa para conseguir fazer com que ele deixe de se identificar com o físico. E é isso que eu venho fazendo.
Porque eu me identificava com o físico. Quem era o Laércio Refundini? É aquele personal gigante. Eu falava a frase que hoje eu olho e falo, nossa, que imbecilidade, eu prefiro morrer grande cedo do que pequeno viver muito. Olha que idiotice. Porque eu me identificava de forma muito profunda com aquilo. Então, você vai começar a perceber que pessoas que têm volume muscular grande, elas se identificam com aquilo. Elas, na cabeça delas, elas são aquilo. E aí a pergunta que eu faço é, quem será que elas são realmente? Se a gente pegar nessa ideia de identificação, isso é tão profundo que você vai ver que as pessoas naturalmente elas se identificam com o que elas fazem. Por essa questão que é tão difícil responder a pergunta, quem é você? Possivelmente, sabe o que você ia responder? A sua profissão. O que você faz? Quem é o Laércio Refundini? Porque aqui nesse momento eu tô sendo seu professor, tô sendo o youtuber. São coisas que o Laércio Refundini faz, não são coisas que o Laércio Refundini é. Eu vou te falar que existe uma grande dependência psicológica ao uso de anabolizantes exatamente por isso, que as pessoas se identificam com aquilo. É perigosíssimo, gente. E aí a gente pode trazer para uma outra área. Pô, se você se identificar com uma coisa que você faz, sei lá, você é um músico, você é um violinista, você se identifica com isso, você treina muito por isso, a sua vida ela gira em torno disso. O ser humano é assim, pode trazer alguns maus, mas brother, você é um violinista, você vive, respira e a sua vida é isso, ok? Agora a questão do atleta de fisiculturismo é que usa muita droga, é que faz mal pro corpo, faz mal pra fisiologia. Aí é onde está o perigo. Então é por isso que eu vim trabalhando, continuo trabalhando isso nas minhas análises, que é para eu aceitar ter um físico menor. E olha só, eu parti lá dos 120, 104 hoje, me sinto bem com o físico que eu tenho. Mas eu continuo trabalhando minha cabeça para quê? Para diminuir mais. Quando você via alguém maior que você, tinha um sentimento, puta, eu tenho que ficar tão grande quanto esse cara, existia isso? Você se sentia diminuído? Brother, não só existia, como numa pequena medida ainda existe, velho. Ainda me incomoda um pouco. Caraca, é difícil pra mim ainda. Mas na cabeça do atleta de fisiculturismo, ainda mais se o cara for da Open, mano, o cara ele não consegue aceitar ver um outro cara maior que ele. E aí a gente vai começar a entrar nessa ideia do volume muscular. O que é o fisiculturista? E aí eu vou trazer agora opiniões, tá? Com a minha experiência que eu tenho da psicanálise, etc. Se vocês pararem para pensar, um fisiculturista, ele sobe em um palco para ser visto, ele sobe um palco com todas as iluminações, todas as luzes e tal, voltadas para ele. Um palco pressupõe estar num lugar alto de destaque e todas as pessoas estão ali sentadas o assistindo. De novo, viés psicanalítico. O fisiculturista, ele quer ser visto. De novo, eu estou trazendo um viés completamente da área psíquica. Não tem nada a ver, né, com o que normalmente as pessoas falam. Então esse é o atleta de fisiculturismo. Mas tem muita gente que é grande e nem compete. Por que isso, então? E aí eu vou falar de mim. Depois de muito e muito tempo, abrindo aqui meu coração para você, eu percebi que aquele volume muscular todo era só para me defender, mano. Era só para criar meio que uma barreira pro mundo, tá ligado? O que muito acontece? Chega uma pessoa grande, as outras pessoas se intimidam, têm medo. Nada mais era do que uma defesa. Eu tava querendo me defender do mundo. Eu fazia isso com massa muscular. Tem pessoa que faz isso com volume de gordura também. E o outro ponto é mais fácil você chamar atenção com pouco volume de músculo, como uma pessoa normal, ou com muito volume de músculo. Estou trazendo aspectos psíquicos, ok? Então, primeiro, eu me identificava com o físico que eu tinha. Segundo, aquele físico, ele fazia com que eu me defendesse do mundo. Terceiro, fazia com que eu fosse visto. Porque até trabalhando nas minhas análises e tal, eu senti muita carência do olhar do meu pai quando eu era pequeno. Então hoje eu percebo que eu fui atleta por conta disso também. Eu queria chamar a atenção do velho, eu queria subir num palco, mostrar que eu era foda, que eu ganhava troféu. Olha papai, eu te dou orgulho. Tudo isso. Aí você vira pra mim e fala assim, não, Lala, para de usar essas coisas. Volta a ter um corpo natural, é mais saudável. Conseguiu se ligar? Que não é uma questão racional, é uma questão emocional, é muito mais profundo, velho. Poderia dizer então que você queria ser grande por conta das suas inseguranças? Exato. Eu não queria ser grande, eu me tornei grande para me defender disso tudo.
Então hoje, o meu trabalho psicológico e tal é para entender que isso aqui, ó, não sou eu, isso aqui eu tenho. A pessoa grande, ela se identifica de forma muito intensa com aquilo. Se tirar aquilo dela, acabou a pessoa. Faz sentido isso para você? Que você se identifica com isso? Que você é visto pelas pessoas, é reconhecido por isso? Pessoas falam de você e trazem o seu físico para falar quem você é? Tô com ele, o maior de todos, o homem nuvem, Giga. Para você que nunca usou e tá pensando em usar, qual será o real motivo que tá te levando para esse caminho? Porque se você falar para mim que é estética, você tá falando com um psicanalista, mano. E eu vir aqui nesse vídeo publicamente falar sobre tudo isso, não é assim a coisa mais fácil do mundo para mim, não. Tô me expondo aqui, velho, pra você. E eu faço isso por 2 motivos. Que eu acredito que você ouvir isso vai te ajudar. Em alguma medida. Talvez nem a respeito da musculação, do treino e tal, a vida. E segundo, como é um desafio grande pra mim, isso me ajuda também a encarar todas essas coisas e ver que hoje eu sou maior do que tudo isso. Mas eu sou maior do que tudo isso. Conseguiu entender? Dá uma refletida com um pouco mais de profundidade sobre as coisas. Como o próprio Freud diz, tudo é simples, até você olhar com mais profundidade. Aí as coisas se transformam. E aqui tem um vídeo que a gente vai falar com mais profundidade exatamente disso, mano. A gente lançou um canal novo de corte. Eu quero que você vá lá nesse canal, mano. Se inscreva no canal, porque isso ajuda muita gente. Principalmente nesse comecinho com poucos inscritos. Então, vai lá, dá essa moral pra gente, inscreve no canal. Se você não for inscrito nesse aqui também, aproveita, né, viado?